Levítico capítulo 17. O tema desse capítulo, o tema que nós demos, o título, o altar e a santidade requerida por Deus. Há dois enfoques nesse texto que nós queremos dar. Entendemos que são destaques aqui que o texto traz para nós. Primeiro, o sangue. A importância do derramamento do sangue. E segundo, a importância do altar no culto que o israelita deveria oferecer a Deus e o que isso representa para nós. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: qualquer homem da casa de Israel que imolar o boi, ou cordeiro, ou cabra no arraial ou fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação, como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios, que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Dize-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros, que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros, que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, qualquer que comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer o que morre por si ou dilacerado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Mas se não as lavar nem banhar o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Deus abençoe essa palavra e aplique os nossos corações. Amém? Mais uma vez, nós destacamos o tema geral do Levítico, a santidade. Esse é o tema geral do Levítico, e esse é a ênfase em todos os capítulos. O Deus Santo requer santidade dos seus filhos. De uma forma muito clara e prática, Deus, através das leis que são dadas em Levítico, quer fazer daquele povo um povo separado das outras nações,
quer fazer um povo diferente para que esse povo cumpra os seus propósitos. Eu vou repetir isso, porque isso é tão importante. Deus, através das muitas leis, das muitas regras, dos muitos estatutos que Ele ordena ao seu povo, Ele quer fazer daquele povo um povo separado, um povo santificado, um povo diferente das outras nações, para que esse povo pudesse cumprir o propósito de testemunhar a todas as nações. Amém? Gravou isso? Então você gravou a essência do livro de Levítico. Porque alguém pode falar para você, falou assim, ô Cássio, que mundo de lei é aquele, que Deus meticuloso. Tanta lei, para que isso? Pode isso, não pode aquilo, pode aquilo. Para que isso? Que Deus legalista? E aí então você vai poder explicar, olha, isso tem um propósito. Esse povo é um povo que não tinha identidade, um povo que não tinha uma formação cultural ainda. Era um povo nômade. Então Deus está, através dessas leis, regulamentando a vida daquele povo, nos seus mínimos detalhes. Tem coisa aqui que você vai ver, você vai falar assim, mas para que isso? Isso é tão óbvio. Não precisava dizer isso. Mas acontece que naquele tempo, imagina só, a informação que esse povo tinha sobre saúde. Era mínima, quase que nenhuma. Então esse mundo de lei é para isso. O capítulo 17, ele reforça algumas coisas que já foram ditas, com algumas ênfases. E, particularmente, duas ênfases aqui são dadas. A importância do sangue e o lugar onde deveria ser oferecido o sacrifício. Duas coisas essenciais. Não poderia ser qualquer lugar. E o sangue tinha um significado importantíssimo nesse processo. Do capítulo 17 em diante, nós estamos na segunda grande parte do livro de Levítico, que é uma parte muito prática. Interessante você observar que nesses capítulos você vai perceber aí ordens de Deus para o povo em todas as áreas da vida. Por isso nós colocamos o tema, a prática da santidade nas diversas áreas da vida. Eu estou no ponto 1, obediência e santificação. Um destaque aqui também muito importante, repetidas vezes aparece em Levítico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e aos filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, embora eu tenha separado apenas esses 2 versículos, esse versículo, essa palavra, aparece muitas vezes. O que é a ênfase aqui? O Senhor disse, o Senhor ordenou. Ou seja, essa ordem, essa ordenança não foi da cabeça de Moisés. Foi de Deus. Veio direto de Deus para o seu povo. Não é uma criação humana. E aqui você já percebe algo sobrenatural. Porque de onde Moisés tiraria tanto conhecimento sobre saúde? Você vai observar que tem muitos detalhes aqui. De onde Moisés tiraria isso? Do Egito? Não, não foi do Egito. Nenhuma nação tinha um código de leis sanitárias tão desenvolvido como esse aqui. Nenhum. Então, veio de Deus mesmo. Deus querendo preservar o seu povo de doenças, de enfermidades, pela caminhada do deserto. Imagine, gente, nós estamos falando aqui de mais de 1 milhão de pessoas.
Impressionante isso. Então, era uma situação em que, de fato, requeria todo esse cuidado. Então, Deus deu ao seu povo regras muito claras e específicas para governar suas vidas. Para andarem na comunhão com o Senhor, o salvo tem que dirigir a sua vida segundo as regras da palavra de Deus. Aqui nós já estamos fazendo uma pequena aplicação. Essa é uma lição também básica em Levítico. O israelita, o verdadeiro israelita, adorador de Deus, ele tinha uma preocupação, a preocupação de obedecer às ordenanças de Deus. Então a obediência é que era um instrumento de Deus para promover a santidade. Porque às vezes a gente fala assim, santidade é um conceito um pouco abstrato. O que é santidade? Tem gente que acha que ser santo é você, levitar, é você ter aquela cara assim, angelical, não é? Tem gente que tem verso, o que é ser santo? Como é que é uma pessoa santa? Às vezes você vê uma pessoa assim, toda quebrantada, você fala, nossa, que santa. Às vezes não é. É santo porque ele é capaz de fazer alguma coisa sobrenatural, ou de receber alguma coisa sobrenatural. Enfim, na palavra, querido, santidade está ligado direto com obediência. Para Deus, santidade é uma coisa prática, não é etérea. Você quer, pastor, eu tenho vontade de olhar para a minha vida e fazer um exame sobre a minha santificação. Como é que eu posso verificar isso? É simples, você olhar obediência. Obediência é uma coisa concreta, não é um conceito vago. Ou você obedece ou não. Você quer ver aqui um exemplo? Claro. Falar para vocês, gente, eu tenho lá no meu carro 500 mil reais. E está aqui o meu carro. Se alguém quiser ir lá e pegar, pode ficar com dinheiro. Lá eu resolvi doar 500 mil reais. Está lá no meu carro. Está aqui a chave. E aí, vocês vão ou não? Se você confiar na minha palavra, você vai fazer o quê? Opa! Você não vai nem acabar de esperar eu falar. Concorda, Cássio? Se você confiar na minha palavra. Você vai pegar, levantar, pegar a chave lá no carro e pegar o dinheiro. Fazer o que você quiser. E se você não confiar? O dinheiro vai continuar lá e você aqui. Então, confiar, obedecer e confiar é uma coisa prática. Ou você obedece ou não. Então, não adianta falar assim, irmãos, Deus é um Deus maravilhoso, Ele abençoa muito. Bacana você acreditar nisso, você está correto. Agora, se você não obedecer, você não experimenta as bênçãos de Deus. Vai ficar apenas um conceito que você acredita, mas não participa dele. A riqueza está lá, mas você não acreditou, o dinheiro vai continuar lá. Agora, se você acreditar, pastor, mas espera um pouquinho, 500 mil? Isso é um absurdo, o senhor não vai dar 500 mil nunca. Mas não é assim que a gente faz com Deus? Tem hora que Deus promete tantas bênçãos que a gente fala assim, será mesmo que Deus vai me abençoar assim? Será mesmo que Deus vai mudar minha vida? É melhor eu ficar aqui na minha, de longe, olhando, esperar um pouco mais, para me poder embarcar nisso aí, confiar. Não é verdade? Por isso, querido, que a aliança que Deus estabeleceu com a nação de Israel e também conosco, ela é eficaz naqueles que obedecem. Não adianta você ter o nome arrolado na igreja.
se você não tiver uma relação de submissão e de obediência com Deus, a sua vida continuará a mesma. Os irmãos estão entendendo? A relação com Deus e tudo aquilo que Deus fez na cruz e faz na sua vida diariamente, será eficaz se você obedecer, se você caminhar em obediência e confiança a Deus. Se não, eu sou membro lá da igreja, meu nome está lá. Sim, a questão é, você tem uma relação de obediência com Deus, ou só seu nome está lá na igreja e você fala que é um crente, um cristão? Então não basta ser da nação de Israel. O israelita precisava ter uma relação de obediência. Então a aliança de Deus é eficaz na vida daqueles que o obedecem, que confiam nele. Hebreus capítulo 3 e 4, tem aqui algumas promessas para aqueles que confiaram e que confiam em Deus. Para aqueles que persistiram em obedecer. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram o quê? Desobedientes. Olha aí, presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Contra quem Deus jurou que não entrariam no descanso? Contra os desobedientes. Temamos, versículo 18, portanto que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Capítulo 4, 10, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Qual exemplo de desobediência é esse que a Hebreus fala? Os filhos de Israel que peregrinaram e chegaram na terra prometida e não entraram, porque duvidaram. Esses caíram por causa da desobediência. Então a Bíblia faz menção a esses. Olha, presta atenção naquele exemplo lá, negativo, para que não aconteça o mesmo com você. Persista na obediência, porque senão você fica pelo caminho. Amém? A vida cristã, a santidade, a vida cristã, o crescimento espiritual, você vai tendo convicção dele na medida que você cresce em obediência. Então, a obediência, essa relação de submissão e de obediência diária, em todas as áreas da nossa vida, vai te dando essa convicção interior que você é filho de Deus. E à medida que você obedece, o seu desejo de continuar servindo a Deus vai se renovando. É nesse sentido que a palavra de Deus fala, se esforce, porque senão você cai no meio do caminho. Ou não desista por causa dos obstáculos, por causa do problema, persista. E à medida que você persistir, você vai tendo convicção diária de que você é filho de Deus. E você vai sentindo esse bom ânimo a cada dia na sua vida cristã. Então, os ensinos de Levítico, aplicados na nossa vida hoje, eles nos trazem essa exortação. Olha, a direção de Deus para nós é em todas as áreas da nossa vida. Eu não posso separar áreas da minha vida. Tem área da minha vida que é submissa a Deus, que está debaixo da direção de Deus. Tem área que não. Então, você perceba que as leis de Levítico são para todas as áreas. Nós não vamos falar delas aqui, porque no próximo estudo,
eu vou explorar isso com vocês mais e vocês vão perceber aí quais as áreas que Levítico destaca aí da nossa vida, e vocês vão ver que é uma coisa bem ampla. Então, essa é uma aplicação que nós já fazemos para a nossa vida. A santidade, ela tem a ver com a nossa vida por inteiro. Por isso que Paulo fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Eu sou santo no meu trabalho, eu sou santo na minha casa, eu sou santo na igreja, eu sou santo em qualquer lugar, eu tenho esse compromisso de santidade com Deus. Eu preciso ter. Não é só dentro da igreja. Amém? E é nessa obediência, nessa dedicação, que eu vou crescendo espiritualmente. É fácil? Não. Até por isso o texto diz aqui, esforcemo-nos. O texto é claro, esforcemo-nos. Não é fácil não, meus irmãos. Não é fácil, porque nós vivemos num contexto de rebeldia, que não favorece. Mas é nessa perseverança que nós seremos salvos. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Tendo adquirido a purificação da vossa alma pela vossa obediência a Cristo, que é a verdade. E por causa da nossa obediência a Cristo, que recebemos de Deus a purificação das nossas almas. Amém? O altar, o sangue e a santidade requerida por Deus. Aí, especificamente no capítulo 17, destacamos o versículo 6. E o sacerdote as espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda. Você vai observar aí também, no capítulo 17, os versículos posteriores aí falam sobre a importância do sangue. Quando fala da proibição de comer sangue. Então vamos ver a relação do altar do sangue e da santificação. As exigências relativas à santidade abrangiam todos os aspectos da vida de Israel, conforme já mencionamos acima. E em todas essas áreas o Senhor declarou que Israel deveria imitar a santidade do seu Deus. O Senhor instruiu o povo acerca das proibições de oferecer sacrifícios em qualquer lugar além do tabernáculo, e também de comer carne com sangue. Os sacrifícios de sangue do ritual do Antigo Testamento possuíam um significado substitutivo, e por causa desse significado, o derramamento de sangue e a sua aspersão eram indispensáveis à expiação. E o sangue ganha, por causa desse significado, um sentido importantíssimo. Vejamos a comprovação disso na proibição de Deus de comer sangue, no capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação sobre a vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O que Deus está falando aí? Olha, tem que derramar sangue. O derramamento de sangue é fundamental. E esse derramamento de sangue tem que ser sobre o altar. Presta atenção nessa ênfase de Deus. Daniel. Pastor, acho que eu vou fazer uma das perguntas mais polêmicas. Não é com relação ao sacrifício, não, mas com relação ao sangue. Por exemplo, tem um prato muito gostoso, lá no Ceará chama galinha cabidela, aqui no Sudeste chama frango a molho pardo. Certo. E muita gente não come baseado nesse texto aqui. Conheço muita gente que fala assim, eu não como sangue, porque a Bíblia fala que não pode comer sangue, etc, etc. Mas adoro uma carninha mal passada que contém um sangue pingando ali do mesmo jeito. Esse texto aqui, ele se refere ao sangue do sacrifício ou qualquer tipo de sangue no decorrer da história? A resposta está em seguida, mas eu vou adiantar para você. É o sangue do sacrifício. A resposta está em seguida. Vou responder lendo aí para você.
esse texto faz 3 afirmações acerca do sangue. Primeiro, o sangue é o símbolo da vida. E a ênfase não está no sangue que corre nas veias, o símbolo da vida sendo vivida, mas sobre o sangue derramado, o símbolo da vida terminada, geralmente por meios violentos. Qual que é o erro de interpretação? Que a pessoa associa o sangue que está correndo nas nossas veias enquanto vivos, que de fato é essencial para a nossa vida. O texto não está falando desse sangue que corre nas veias enquanto vivos. O texto está falando do sangue que é derramado em virtude de uma morte sacrificial. Ok? Ai, pastor, como que eu vejo isso? O próprio texto fala o tempo todo do sacrifício oferecido, do cordeiro, do boi, do cabrito, que morria e o seu sangue era derramado. A vida tinha que terminar. Entendeu? Não era o sangue que era colhido do boi, do touro, do carneiro, colhia o sangue dele e depois liberava ele. Não, ele tinha que morrer. E isso indicava o quê? Ele morreu e derramou o sangue no seu lugar. Aquele lugar era seu. Vamos ver o resto aqui. Segundo, o sangue faz expiação. E o motivo do seu significado expiador é justamente a vida. É somente porque a vida da carne está no sangue que é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Ou seja, uma vida é poupada enquanto outra vida é sacrificada no seu lugar. O que faz com que o sangue tenha sentido expiatório é o seu caráter substitutivo. Entendeu aí, Daniel? A sequência de raciocínio? Ficou claro, irmãos? Mais ou menos? Então me perguntem, para que eu tente ser claro. Pois não? Obrigada. Não seria também, assim, da violência que a gente vê hoje em dia, essas guerras, aquele sangue derramado ali, não teria alguma coisa envolvida com esse contexto? Não, aqui não. Não. Não, aqui está falando de sacrifício mesmo. Sacrifício do animal que era oferecido conforme a ordenança de Deus. Entendi. Não tem a ver com sangue de gente. É derramado numa situação como essa. O Daniel fez uma pergunta que até eu me lembrei. Meu pai gostava muito desse prato aí, frango ao molho pardo. É. Aí minha mãe nem fazia, porque ela falava que era pecado comer aquele tipo de sangue. Veja bem, há 2 respostas aqui, além dessa resposta que eu dei para vocês, que eu acho que é a mais completa, que a gente entende a partir da análise do texto. Você tem uma outra resposta também, que é muito tranquila, que é o seguinte: você não pode pegar um texto, um versículo da Bíblia, isolado do seu contexto. Porque senão você perde todo o sentido dele. Então, do mesmo jeito que está escrito aqui, que você não pode comer sangue no versículo, existem outras proibições em seguida que nós não damos a mínima para elas. Por que a gente só dá atenção para essa do sangue e não dá para outras, se elas estão no mesmo contexto? Então, no Novo Testamento, muitas dessas ordenanças aqui não tem mais no Novo Testamento. Por exemplo, havia a ordenança de você não comer determinados animais, principalmente o porco.
No Novo Testamento, Pedro quis sustentar essa ideia. Ele viu os gentios comendo todo tipo de carne e ele ficou escandalizado. E ele queria que os gentios que estavam entrando para a igreja também seguissem a mesma lei. E aí Deus deu a Pedro uma visão de um lençol cheio de animais de todas as espécies. E o que Deus falou para ele? Mata e come. Ou seja, Pedro, abre essa cabeça sua, que essa ordenança aí já ficou lá atrás. Porque agora o sacrifício definitivo, que é Jesus, foi feito. E agora nós estamos vivendo outra época. Então a gente precisa aprender a fazer essa transição velho para o novo. Tem mandamentos que são para aquela época específicos e não servem para nós hoje. Porém, tem princípios que servem para todas as épocas. Então a gente precisa fazer uma diferenciação no estudo da Bíblia. O que é princípio? E o que é mandamento que se aplica só àquela cultura? Por exemplo, um princípio. O princípio da santidade, de modo geral, em todas as áreas da nossa vida. Esse é um princípio que vale para todo tempo. Nós vamos estar lá no século 23, século 25, lá vamos estar aí num outro contexto tecnológico extremamente evoluído, avançado, e os princípios são os mesmos de hoje, que são os mesmos do passado. Mas os mandamentos, alguns mandamentos já ficaram lá atrás, porque se aplicam a determinada cultura. Então, esse é um exercício que o estudioso da Bíblia precisa aprender a fazer. O que é princípio que se aplica a todas as épocas? São eternos. E o que é mandamento para a época? Ok? Então, essa polêmica em torno do sangue, que para mim, eu acho uma bobagem tremenda isso, considerando o estudo da palavra, de modo geral, ele não tem sustentação exatamente por causa dessa visão que a gente tem de toda a Bíblia, e não apenas de um versículo isolado na Bíblia. Quem queria perguntar? Vamos com o Guilherme ali. Honório, ainda tem seita que tem esse entendimento de hoje. Tem. O que você acredita? Qual é o entendimento deles? É ao pé da letra? Ao pé da letra. Ao pé da letra. Eu não sei te dizer nos detalhes todas as seitas. Parece que tem uma seita aí que não faz transfusão de sangue por causa disso. Talvez essa seja a principal, né? E, sinceramente, né, gente? Não tem nenhuma base bíblica, não é racional uma coisa dessa. Eu fico pensando, se Jesus derramou o seu sangue para me salvar, eu não posso dar meu sangue para salvar uma vida? É um princípio tão óbvio para mim, mas tem seitas em cima disso. E tem seita de todo jeito que você quiser aí. E todos eles têm um versículo bíblico aí que é em cima disso aí, né? Eu não disse para vocês na quarta-feira passada que o adventista acredita que o segundo bode aí do capítulo 16 é Satanás? Lembra? Quem estava aqui viu. Vocês estudam isso dentro do contexto, você fala assim, pastor, mas não tem nenhuma lógica esse negócio. Mas é porque nós estamos estudando, meus irmãos, com critério, estamos estudando devagar. Então, se alguém pega a Bíblia, assim, alguém que nunca leu a Bíblia, e depois recebe a visita de uma pessoa, a pessoa abre a Bíblia para ele, mostra para ele, facilmente ele engole isso. Facilmente. Eu lembro que eu recebi uma visita de um pessoal de uma dessas seitas, e aí eu estava fazendo seminário, a matéria é muito fresquinha na cabeça, e eles já tinham ido lá em casa mais de uma vez. Eu falei assim, a próxima vez eu vou recebê-los. Aí eles entraram na minha casa e começaram a citar textos do original para mim. Claramente os textos eram decorados. Aí eu fui lá na biblioteca, peguei a minha Bíblia de grego original e dei para ele e falei assim, acha aí nessa Bíblia para mim o que você está falando.
Aí eles gaguejaram. Eu falei assim, o que você está falando está errado, deixa eu te abrir a Bíblia aqui e mostrar para você. Aí ele gaguejou, falou assim, eu estou vendo que o senhor é um estudioso, eu vou chamar o meu supervisor para conversar com o senhor. E nunca mais apareceu. Então, isso aí, né, meus irmãos, a gente está vendo no Brasil, todo dia nasce uma seita no Brasil. Impressionante, né? Todo dia. Mas é... Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem discordar de mim, mas pensem. Não tem nada mais diabólico, mais demoníaco que distorcer a palavra de Deus. Não tem nada mais. Aliás, a especialidade do diabo desde o início é isso. Não foi isso que nós estudamos em Gênesis? A torcidinha que ele deu na palavra? Por causa da pequena torcida que ele deu na palavra, levou o homem ao pecado. E foi o que o diabo tentou fazer com quem? Muito tempo mais tarde. Jesus, uma torcidinha na palavra. Jesus falou para ele, Jesus citou a palavra direitinho para ele, correto. Então, seitas, o crescimento de seitas é uma atividade demoníaca e diabólica das mais intensas possíveis. Centenas e centenas de pessoas estão sendo arrastadas para o erro. Entram nos cultos e saem dos cultos vazias. As vidas não são transformadas. Porque o que transforma é a verdade da palavra. Não é a mentira. E às vezes a mentira é uma distorção pequena da verdade. Uma vírgula. Uma vírgula. Então, ter seitas que devem achar que não pode comer sangue, deve ter um punhado aí. Mas, se alguém falar para mim, eu chegar na casa dele, falar para mim assim, pastor, eu tenho muito medo, eu prefiro não comer sangue. Eu falei, então não come. Não come. Entendeu? Não come. Alguém vai deixar de ser salvo por causa disso? Aí você já vai pegar pesado, né? Claro que não. Paulo fala para nós sermos pacientes com os fracos na fé. Então, se eu chegar na casa de alguém e falar, pastor, você não repara não que aqui a gente não come sangue. Tá bom, não vou entrar em debate. Se eu tiver abertura de explicar, de ensinar, eu faço. Acho que você deve fazer, mas não crie polêmica por causa de uma bobagem como essa. Eu só peço assim, faz o sangue aí e me dá, aí que eu como. Uma boa. Né? A carninha mal passada, né, Guilherme? A gente gosta, em especial, daquela picanha mal passada. Não tem problema nenhum. Agora, tem gente que vai ficar com a consciência ofendida por causa disso. Também não cria caso por causa disso, não. Eu sento na mesa, converso, oro com ele. Agora, a pessoa fala comigo assim, pastor, eu acho que Jesus não é Salvador, não. Eu até gosto de Jesus, acho ele um cara evoluído, bacana, um bom líder, mas eu não creio nele como Salvador. Eu falei, então não tem comunhão entre nós. Não tem comunhão. Porque aí é um ponto essencial da fé. Você não pode negociar isso. Agora, essas questõezinhas bobas aí de comer sangue, não comer sangue, tem outras coisinhas bobas aí também. Aí você passa por cima. Batismo. Nós presbiterianos somos bem abertos com isso, a gente comunga com quem batiza por imersão, com quem batiza por aspersão. Não tem problema. Mas tocou em alguns pontos essenciais, a gente não negocia. Quem queria fazer mais perguntas? Só voltando ao sangue, por exemplo, nós temos uma cultura, e no Brasil ela é extremamente arraigada, que é, por exemplo, o período de Semana Santa e o período chamado Quaresma, muita gente não come carne Sim. por causa do sangue. E essa cultura de se comer peixe, alimenta-se a ideia de que peixe não tem sangue. E, na realidade, o peixe tem tanto sangue quanto qualquer outro animal. A gente que é pescador sabe disso.
Aí veio a cultura, até tem história, que eu não sei se é verídica, que alguém tinha uma companhia de pesca, tinha muito peixe, tal. Na Semana Santa sugeriu que tu comesse peixe porque não tinha sangue e tal, e daí então veio essa cultura. Mas muitos crentes evitam, eu já vi crente que evita de comer carne nesse período porque diz que tem sangue. Quer dizer, o cara está extremamente mal orientado e com um raso conhecimento bíblico. É por isso que nós estamos aqui, né, gente? O profeta falou que o povo de Deus estava sendo destruído porque faltava conhecimento. Igual eu já vi uns irmãos meus ir para a praia de terno, aí você fica lá de terno na praia. Não foi um nem dois. Aí vai lá na água, pega na água, fica lá de terno. Falei, não tem dó, não faz isso não. Né? Irmãos, são um pessoal bacana, você precisa ver. Você está rindo, né, Jesus? Já vi gente de terno na praia, camisa de manga comprida, igual eu estou assim, ó, na praia, calça até lá. Ó. Dobra, mas ele está em pecado se dobrar. Não pode dobrar, não. Quem queria perguntar mais? Então, Daniel, você falou que tem sentido. A gente, por falta de conhecer a Bíblia, às vezes alguns costumes preservam que viram até... passa a fazer parte da cultura e vira superstição. Superstição tem demais no meio evangélico. Tem muito crente que não passa debaixo da escada. Tem ou não tem? Já aconteceu isso de vocês? Você está indo, está uma escada lá na calçada, você fala assim, passa ou não passa? Hã? Chinelo virado para baixo? Hã? Oi, Cássio. Então, pastor, eu também gosto de uma picanha, viu? Então, é isso aí. Ó. Dá para a gente fazer uma reunião. Não, mas a pergunta é essa, não. Eu tenho uma dificuldade em entender, pastor, que no Antigo Testamento, o sangue de Jesus Cristo não tinha sido derramado, obviamente. Então, assim, naquele tempo, né, pela obediência à palavra, enfim, as pessoas iam sendo salvas, né, sem esse derramamento de Jesus, mas pelo Espírito Santo e pela fé, né, pela palavra de Deus. Bom, com o sacrifício de Jesus, morte e ressurreição, né, que Cristo mesmo declarou, está consumado. O que eu não entendo é assim, no mundo espiritual, ali na cruz, esse sangue retroagiu para essas pessoas do passado, porque assim, o verdadeiro sacrifício foi ali na cruz, porque foi o único puro, o único, né, homem, Deus, que não teve pecado, foi ali. Então assim, espiritualmente, eu não sei se eu estou fazendo confusão, isso lá na eternidade, como se ele pudesse cobrir toda a humanidade, seria isso? Efésios, capítulo 1, fala quando que Jesus foi morto. Lembra o texto? Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o sangue não retroagiu, não. Jesus morreu antes de tudo isso. Agora confundi mais você, né? Entendeu? Em termos espirituais... Desde a fundação do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem foi salvo, os que vieram antes de Jesus foram salvos pela fé no que Jesus faria, pela fé na palavra de Deus, que disse que o sacrifício de Jesus salvaria. Certo? Quem morreu nos dias de Jesus e depois de Jesus, morreu pela fé de que aquele sacrifício de Jesus teria poder de salvar. Todas as duas épocas depende da fé na palavra. Eles não acreditaram, não foi porque viram. Aliás, os que viram foram os que mais duvidaram. Então, sempre a salvação foi pela fé na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que Jesus morreu na cruz para me salvar. Se eu creio nessa palavra, eu sou salvo. Antes ou depois da crucificação. Entenderam?
Amém ou não? Ficou tranquilo aí? Porque às vezes a gente acha que no Velho Testamento era salvo pelas obras. Nunca foi. É. Mas aí, assim, eu não sei se o raciocínio também está correto, mas em muitas igrejas pentecostais, que eu mesmo já vivenciei, que se orava que o sangue de Jesus tem poder, realmente tem. Mas uma intercessão em que você invoca o sangue de Jesus, então, assim, não faz sentido. Para, por exemplo, expulsar demônios, enfim. Não, quando você menciona isso, você está mencionando um aspecto da obra redentora de Jesus, que foi o derramamento de sangue. Então, não é pela sua palavra, não é pelo fato de você ter falado sangue que o demônio vai entrar ou vai sair. Entendeu? Não é pela palavra. Seria mais um costume. É pelo poder de Deus. Na sua oração, você vai orar descrevendo a obra redentora de Jesus. Porque quando você proclama a obra redentora de Jesus, o diabo ele não suporta isso. Então é nesse sentido que se menciona a obra redentora nos detalhes. O problema é que às vezes a gente atribui o poder à pessoa que fala e ao que se fala. O poder é de Deus, nas minhas palavras que são fracas. Semana passada, o pastor João Tavares a gente estava contando uns causos de expulsão de demônio, e ele estava falando de um homem de Deus que ele conheceu, em que eles estavam lá horas lá tentando expulsar um demônio lá. Aí chegou lá o irmão. Aí o irmão falou baixinho no ouvido do endemoniado lá, o demônio saiu e foi embora. Mas nós gritamos, esperneamos tanto aqui, falamos tudo, o demônio não saiu. Chegou e falou baixinho. Só faltou pedir licença para o diabo com educação, né? De tão manso que ele foi. Então, não está em nós, não está na expressão por si só. Se você falar o sangue de Jesus e não crer nisso, e o Espírito não estiver nisso, pode repetir o sangue de Jesus quantas vezes você quiser. Amém, não? Tranquilo, gente? Sim? O sangue de Jesus satisfaz as condições que a justiça divina requer para a salvação do homem. Amém. Somente o sangue de Jesus. Não há outro. Amém. Para satisfazer o projeto de Deus. É isso aí. E é isso que Levítico está querendo colocar na mente do povo, imprimir na mente do povo. Que precisava alguém morrer, derramar o sangue, a morte precisava ser sacrificial. Isso que Deus quer imprimir na mente deles. Não é o sangue de touros, como diz Hebreus, que remove o pecado. O hebreu estava diante do sangue de touro, mas é para que ele já estivesse sendo imprimido na mente dele o sangue de Jesus mais tarde. Né? Então, a referência ao sangue aqui, ela principalmente precisa ser ligada ao sacrifício de Jesus. Queridos, a última parte desse estudo, a primeira ênfase aí é no sangue, a segunda é no lugar onde deveria haver o sacrifício, onde deveria ser aspergido o sangue. O lugar era o altar. Eu vou-lo tenho dado, diz o Senhor, sobre o altar. Não podia ser em outro lugar, tinha que ser ali. A ênfase do texto era essa. O capítulo 17, a lei de Deus aqui está sendo dada no objetivo de alertar a eles que não era para ser derramado sangue, salpicado sangue, em qualquer lugar, tinha que ser no altar. Então, o altar aqui passa a ter um significado muito especial também.
porque o altar é o lugar do sacrifício. Quando o israelita chegava diante do altar, olhava para o altar, ele reconhecia que ele estava destinado ao juízo, ao julgamento, e que ele, por si só, era incapaz de evitar a condenação. Então, a primeira sensação que o israelita tinha quando ele chegava na tenda da congregação e ele se deparava com o altar do sacrifício, era essa: eu mereço a condenação por causa da gravidade que é o pecado, e eu sozinho não consigo resolver esse problema. É preciso que alguém morra. Essa era a lição básica. Então, a primeira lição do altar era essa. Né? Eu sou pecador, mereço o castigo, e sou incapaz de resolver isso sozinho. Eu preciso que alguém morra no meu lugar. É por isso que esse animal morreu e o sangue foi aspergido sobre o altar. Então, o altar era o lugar da crise. Porque ele falou assim: eu sou um miserável pecador, estou perdido. E preciso de alguém para me salvar. Segundo lugar, o altar era o lugar da comunhão. Porque ali o problema que separava o homem de Deus era resolvido. O que separava o homem de Deus? O que separa o homem de Deus? O pecado. E aonde isso é resolvido? No altar. Então, ao mesmo tempo que o israelita passava pela crise de incapacidade, de insuficiência de resolver o seu problema de pecado, ao mesmo tempo ele contemplava a solução. Falou assim: alguém morreu no meu lugar. Agora eu posso ter comunhão com Deus. Agora eu posso me achegar a Deus. É por isso que o livro de Hebreus, ele enfatiza tanto o ato de se aproximar de Deus. Você agora pode, com ousadia e confiança, se aproximar diante do trono de Deus. Hebreus capítulo 4 fala muito isso. Aproximemo-nos com ousadia e confiança. O véu rasgou-se no meio, lá o texto diz, e agora nós podemos nos aproximar de Deus, ou podemos entrar no Santo dos Santos. Então essa era a ideia: eu agora posso ter intimidade. É por isso que alguns servos de Deus no passado davam tanta ênfase ao altar. Eu coloquei alguns textos aqui. Um que chama muita atenção é o texto de Elias, quando Elias mandou restaurar o altar do Senhor. Ele disse ao povo: chegai-vos a mim. O povo chegou a ele. Então Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Por que ele restaurou o altar? Ele está ali levando o povo a buscar a Deus e ter comunhão mais íntima com Deus. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Olha o que o salmista está dizendo. Então irei ao altar de Deus, que é a minha o quê? Grande alegria. Então o altar também é um lugar da alegria, resultante da intimidade com Deus. O salmista, no Salmo 84, diz: o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. O lugar do aconchego, da proteção, o lugar do acolhimento. Terceiro lugar, o altar é o lugar da consagração, da oferta. O efeito da obra de Cristo é a vida eterna, é a santidade ou a retidão, e é também a consagração da vida daqueles que o aceitam pela fé. É uma consequência natural. Se eu creio no sacrifício de Jesus, e eu reconheço como aquele que me substituiu na cruz, então eu recebo a vida eterna e me ofereço a Deus, ofereço a minha vida a Deus em consagração. É natural na vida do verdadeiro cristão o desejo de se consagrar. É natural.
Uma vez que Cristo habita no meu coração, eu quero me entregar a Ele todos os dias, diariamente, eu quero mais dEle. Nesse sentido, Paulo escreve aos Romanos dizendo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a vida sendo oferecida a Deus como consagração. A aplicação disso para a nossa vida. O altar pode representar a nossa vida, ou a vida de cada um de nós. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. O meu corpo é o tabernáculo, o seu corpo é o tabernáculo. E nesse tabernáculo que é o nosso corpo tem um altar. Que altar é esse? O meu coração. O centro do meu ser. Pode ser a mente, pode ser o coração, não importa aí. Então, no centro do meu ser, o centro do meu ser é o altar. E é ali que é o lugar do sacrifício, é ali que é o lugar da comunhão íntima, é ali que é o lugar da alegria, é no meu coração. Tudo começa no altar, que é o meu coração. Se o meu altar não estiver restaurado, se o altar não estiver edificado, a minha vida será mera religiosidade. Pois não, Adriana? Pastor, quando Sim? fala coração, coração é o nosso coração mesmo, o órgão, ou a nossa alma para Deus? A Bíblia, quando fala coração, ela fala sede central do nosso ser. Envolve mente, envolve desejo, envolve intelecto, emoções e desejos. Então, é difícil você estabelecer um único órgão. A Bíblia fala que é coração, mas a mente faz parte. Porque é impossível você separar o corpo nesse processo. Quando eu falo assim, o meu coração foi entregue a Deus, isso não foi o órgão, foi a sua vida por inteiro, você não separa. As minhas emoções são consagradas a Deus, se as suas emoções são, os seus desejos também, o seu intelecto também. Então não dá para a gente separar. A Bíblia, quando fala de coração, ela está falando da essência do seu ser. Né? O seu ser essencial está nas mãos de Deus. Amém? Nesse sentido, as nossas vidas devem ser oferecidas a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Negar-se a si mesmo e tomar a cruz, como Jesus ordenou. Esse é o nosso culto diário. É o culto da vida. É a vida de culto. Em Apocalipse, o altar é o lugar onde repousam as almas dos mártires que se sacrificaram por amor a Deus. De certa forma, eu sou mártir e você também. Porque nós vamos dar a nossa vida, nós vamos sacrificar o nosso ego. A morte para o nosso ego. Isso aí é uma morte que nós praticamos todos os dias. Esse é o nosso culto. Né? O levar a cruz tem a ver com isso. Tomar a cruz e seguir a Jesus, negar-se a si mesmo. É essa morte que nós praticamos todos os dias. É uma negação diária. Faz parte do esforço constante. Os irmãos percebem como Levítico nos ajuda a entender a vida cristã? Na sua essência? Muitíssimo. Ela nos traz para a essência da vida cristã. Uma coisa muito importante para os nossos dias. Que Deus nos ajude a continuar crescendo nisso. Amém?